Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Servindo como Jesus ensinou. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 23. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Uau! Que coisa terrível você ouvir isso de Jesus, já pensou? Você ouvir que você sabe ensinar bem, mas que você não consegue viver aquilo que você faz? Ou seja, não adianta nada você saber muitas coisas e não colocar em prática, porque isso te desautoriza completamente a você ensinar alguém. Pois bem, Jesus ele começa aqui, ele aproveita, a gente vai ler aqui alguns outros versículos, Jesus começa a ensinar como deve-se servir, como se deve se viver uma vida de serviço na prática. Não adianta nada você falar sobre serviço, pregar, se alguém conhece a Bíblia toda, se você não consegue servir. É tão simples, mas aqueles fariseus, aqueles escribas ali não conseguiam viver dessa forma. Jesus denunciou aquela geração que apenas falava, mas não conseguia viver. Aqui no versículo 4 em diante, Jesus continua dizendo: eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as franjas das suas capas, gostam dos primeiros lugares dos banquetes, nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Enquanto eu leio aqui, talvez você tenha lembrado de alguém na sua mente. Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. Os milênios se passaram e você certamente conhece alguém assim, que gosta muito de aparecer maior do que os outros, gosta de ser honrado, gosta de ter o seu nome ovacionado e receber umas palmazinhas, mas na verdade Jesus ensina que aquele que quer ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor.
Aquele que é o maior, então esse que seja o que sirva. Essa lógica de Jesus não faz sentido nenhum para aquelas pessoas que não têm o reino de Deus no seu coração. Aqueles grandes homens e os grandes ricos que não usam a sua riqueza para a glória de Deus, aqueles que não conheceram a Cristo, não tiveram um encontro profundamente com o Senhor, isso que Jesus ensina não faz lógica alguma. Não faz sentido, porque quanto mais eles têm na cabeça deles, mais pessoas os devem servi-los e devem honrá-los. Mas na lógica de Jesus, quanto maior você for, quanto mais você tiver, mais você deve servir, mais você deve compartilhar e mais você deve ajudar. Mas o mundo não consegue entender essa lógica tão simples de Jesus. Jesus queria mostrar que viver uma vida para ser visto, para receber glória dos homens, é uma vida muito infeliz. Então, querido, querida, tudo que você fizer, faça para Deus, não faça para homens. Tudo que você fizer, não tente fazer para aparecer, porque a glória dos homens ela desvanece no estalar de dedos. As mesmas pessoas que abanaram ali os seus ramos de palmeiras para que Jesus entrasse em Jerusalém, que diziam Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas, foram as mesmas pessoas que pouco tempo depois gritaram, crucificam. Então, glória dos homens não traz nada de bom para a gente. Não viva pela glória dos homens. Viva para dar glória a Deus, exclusiva a Deus. O trecho da Bíblia continua dizendo, vocês não serão chamados de mestre, porque mestre é um só. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Eu tive uma experiência que mudou radicalmente minha vida alguns anos atrás. Na época que eu morava em Manaus, eu estava na praia sozinho, um dia de manhã, estava lá refletindo sobre a vida, até que aparece um senhor com uma toalhinha no ombro, uma garrafa PET cheia de água. Ele chega até mim e diz, eu posso lavar os seus pés? Eu disse, mas por que você quer lavar os seus pés? Ele disse, porque a minha vida inteira eu faço isso, eu viajo o Brasil inteiro lavando pés das pessoas. E eu achei aquilo estranho, porque eu lembrei, obviamente, do texto da Bíblia, mas aquele homem entendeu literalmente e eu permiti que ele lavasse meus pés, mas eu falei, com uma condição, se você também deixar eu lavar os seus pés. Ele achou aquilo estranho e eu interpretei que talvez alguém nunca tinha feito aquela proposta para ele. Ele aceitou, ele lavou os meus pés, beijou os meus pés, eu falei, não posso ficar para trás, né? Lavei os pés dele, tive que beijar também, não vou ficar para trás, né? E no final a gente se abraçou, eu orei com ele e aquele homem seguiu o seu caminho, continuando lavando os pés das pessoas que deixavam. A maioria das pessoas não deixavam aqueles homem lavar os pés delas. Aquilo muito me ensinou, porque eu não vou entrar aqui na teologia, se ele interpretou literalmente, eu não vou nem entrar nisso, eu vou entrar no seguinte sentido, aquele homem decidiu viver uma vida para servir e humilhar-se perante as pessoas. Eu tenho certeza que no coração dele o desejo é servir as pessoas e eu sei que Deus vai honrá-lo. Em tudo que você fizer, tudo que você quiser ser, que o maior alvo da sua vida seja ser servo. E quanto mais alto o Senhor te colocar, mais você deve servir. Quanto mais o Senhor te der, mais você deve compartilhar. Quanto mais você for alguém em destaque, mais você deve sumir. E quanto mais o Senhor te der um público para você falar, menos você deve falar de si e mais você deve falar dele. Jamais esqueça, convém que você diminua, que eu diminua. E convém que o Senhor Jesus cresça. Compartilhe essa palavra com seus amigos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus para que ela alcance muitas e muitas vidas. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Não esquecem de nos seguir nas redes sociais, né, fazer o seu comentário, compartilhar o nosso programa. Obrigado por você que já nos segue, obrigado por você que nos assiste. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que temos vivido, obrigado por esta semana que passou, obrigado, Senhor Deus, pelas mensagens, pelos louvores, que em nome de Jesus possa ter alcançado essas vidas que estão nos assistindo. Obrigado pela minha vida, do pastor, obrigado pela vida da equipe, Senhor Deus, que trabalha atrás das câmeras, muito obrigado. Nós queremos te agradecer. Pai, obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa.